Olá, meu nome é Michele, esse é meu esposo Diego. Nós somos convidados, pelo Robson e pela Dani, então com muita alegria a gente está aqui para partilhar um pouquinho com vocês do 31º dia do Desafio de Amar. O tema de hoje é o amor e o casamento. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Em Gênesis 2, 24, que é essa leitura que a Michele acabou de fazer, Deus nos dá duas ordens e aponta uma consequência. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Na pedagogia divina, o seguimento às leis de Deus sempre leva a um prêmio que é a vida eterna. Assim nos diz São João, em sua primeira carta: quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisso que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que Deus nos deu. Partindo então desse prêmio, que seria a união e serão uma só carne, eu quero propor uma reflexão que nos faça compreender a importância de deixar pai e mãe e unir-se à mulher, que são os dois mandamentos que Deus nos aponta nessa passagem bíblica. Eu vou iniciar fazendo uma comparação com a transubstanciação do pão e do vinho, do corpo e sangue de Cristo. E ao final nós vamos chegar nessa outra transubstanciação, que é a do casal, homem e mulher, que serão uma só carne. A transubstanciação é um termo que foi criado pela Igreja para definir, por meio de uma palavra, essa realidade que é tão complexa, que é um verdadeiro milagre de fé, onde o alimento, o pão, o alimento, o vinho, se transformam em um outro alimento, um alimento da vida eterna, que é o corpo e o sangue do nosso Senhor. É um conceito bastante complexo, bastante complicado, mas eu vou tentar fazer uma simplificação para facilitar no entendimento dele. Todo objeto, toda realidade material, uma maçã, por exemplo, uma fruta, nós normalmente definimos ela por aquilo que ela é. Por exemplo, a maçã é vermelha, tem um gosto doce, ela tem um cheiro de maçã, mas esses elementos em que a gente utiliza para definir o que é uma maçã, eles não contêm a essência, a substância da maçã. Assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência na visão, tem um daltonismo, ele vai ver uma maçã não vermelha, talvez verde ou com alguma outra cor. Mas aquela maçã não deixa de ser uma maçã porque ela não tem cor de maçã. Uma pessoa que tem uma deficiência no paladar, ela pode comer uma maçã e uma batata e ela não vai saber diferenciar o que é uma da outra. Então, esses elementos físicos não definem o objeto. Assim, da mesma forma, o pão e o vinho, quando eles são consagrados, quando eles são transubstanciados, eles têm forma de pão, gosto de pão, cheiro de pão, mas não é mais pão, porque a substância foi modificada. E o que isso tem a ver com o tema do nosso encontro nesse 31º dia? Na passagem bíblica, Deus nos diz que unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Aqui também ocorre uma transubstanciação. O casal, por ação do sacramento do matrimônio, se transubstancia uma só carne. São dois, um homem e uma mulher, com diferentes personalidades, mas transubstanciados pelo sacramento em uma única carne. No Catecismo da Igreja, no item 1642, nós encontramos uma citação de um padre, lá por volta do ano 192, no início ainda da nossa igreja, em que ele escreve de forma muito bonita o seguinte texto: onde irei buscar forças para descrever de modo satisfatório a felicidade do matrimônio, que a igreja une, que a oblação eucarística confirma e a bênção sela. Os anjos proclamam-no, o Pai Celeste ratifica-o. Que julgo o de dois cristãos, unidos por uma só esperança, um único desejo, uma única disciplina, um mesmo serviço.
ambos filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Senhor. Nada os separa, nem no espírito, nem na carne. Pelo contrário, eles são verdadeiramente dois, numa só carne. Ora, onde a carne é só uma, também um só é o espírito. Assim, a oração de um santifica o outro. A doação de um sustenta o outro, né? Da mesma forma, o pecado de um também mata o outro. No juízo final, cada um será julgado por suas obras, né? Mas o casamento, ele é um sacramento que transcende essa realidade. Então eu creio que a misericórdia divina, ao instituir o matrimônio e unir carnes e espíritos, abriu a porta para que o amor de um cônjuge salve o outro. Santa Mônica, né, é um exemplo. Ela rezou por 35 anos pelo filho dela, né, que foi convertido, que hoje é um dos santos mais reconhecidos, né, da Igreja Católica, Santo Agostinho. E como será, né, se uma esposa rezar pelo seu marido, ou o seu marido rezar pela esposa, né? Vejam que mistério, que bênção, essa responsabilidade o casamento nos traz. O sacramento do casamento, assim como o da ordem, é um sacramento de serviço. Antes de chegar ao prêmio, à lua de mel, você recebe um mandato de santificar seu cônjuge. Se sua mulher não for para o céu, a culpa também é sua. Se seu marido não for, a culpa também é sua. Se você não pode mudar seu cônjuge para que ele mereça o céu pelas próprias obras, que as suas obras e merecimentos sejam abundantes para salvar ambos, os dois. Aqui, né, o capítulo de hoje, o 31º tema, propõe 3 reflexões, que seria bom que a gente até anotasse para refletir. Vocês são capazes de alcançar unidade nas suas decisões, mesmo quando elas se iniciam com pontos de vista diferentes? Vocês são capazes de alcançar unidade em suas prioridades, mesmo que tenham visões completamente diferentes? Vocês são capazes de alcançar unidade em suas afeições sexuais em relação ao outro, mesmo se um de vocês ou os dois tiverem lembranças impuras do tempo vivido antes do casamento? Mas para que tudo isso se realize, né, nós precisamos voltar aos 2 mandamentos iniciais dessa passagem de Gênesis. Deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Muitas pessoas costumam falar assim, família é pai, mãe, filho. Marido e mulher não é família, não tem relação de sangue. Ou então, algumas pessoas também dizem, eu não vou deixar de conviver com meu pai, com a minha mãe, porque o meu cônjuge não se dá bem com eles. Porque algumas pessoas têm esse pensamento de que o que importa são os laços de sangue. Marido e mulher são 2 pessoas unidas por conveniência, que não é a nossa realidade, né? E outros também fazem a análise contrária, de que o que importa é só a minha família, da minha casa, eu, a minha esposa, os meus filhos. A família de laço sanguíneo não tem importância nenhuma a partir do momento que eu me caso. Esse é o outro extremo, né? O outro lado da moeda. Todas as 2 posições são, na verdade, um desvio da vontade de Deus. Porque o que Deus nos impõe é que deixemos pai e mãe. Mas isso implica o rompimento de vínculos de dependência emocional e financeira. Porque Ele quer a união entre marido e mulher de uma forma livre, plena e decidida, sem amarras, sem corpos estranhos a essa uma só carne. Se o meu amor não for livre, como eu poderei dá-lo ao outro? Se eu não sou o proprietário do meu próprio amor, como que eu posso oferecer ele para minha esposa? Por isso é necessário deixar o pai e mãe. Mas nós vamos romper apenas com as relações de dependência. Nós não podemos romper com afeto, com obediência e com respeito. O rompimento com o pai e a mãe é um estágio, é um treinamento que nos permitirá a vivência plena da união com o nosso cônjuge. Para finalizar essa reflexão sobre o amor, sobre o rompimento com os nossos pais, eu vou passar para vocês um pedaço, né, de uma poesia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi gravada uma música pelaquele Patrícia, pelo missionário Shalom. Depois o Robson manda para vocês a música do grupo. Mas ela diz assim: viver de amor
é dar sem medida, sem na terra salário reclamar. Viver de amor é banir todo temor, toda lembrança das faltas do passado. Amar-te, Jesus, que perda fecunda. E eu proponho para vocês uma frase parecida. Amar-te, Michele, que perda fecunda. A perda do meu amor próprio, mas que fecunda em um casamento, em filhos, em uma só carne. Ai, que lindo. Então, o desafio de hoje é: existe algum rompimento que você ainda não teve coragem de realizar? Confesse-se ao seu cônjuge hoje e decida agir corretamente. A unidade do seu casamento depende disso. Siga a unidade com um compromisso com seu cônjuge e com Deus, de fazer do seu casamento o relacionamento humano mais importante da sua vida. Agora as anotações. Este tem sido um assunto difícil para você? Como isso tem afetado o seu relacionamento? Se o maior ofensor desta área é seu cônjuge, com seus sogros, como você pode amorosamente transformar este caso em uma situação melhor? Para que todos sejam um, assim como eu, o Pai és em mim e eu em ti. Obrigada, até mais. Boa noite.